gente, como eu falei semana passada e ontem, a gente hoje vai conversar um pouco sobre vocação e vocações. Na semana passada, na verdade, a gente já falou um pouco sobre vocação no singular. O que seria isso, essa vocação no singular, que o Os Guinness chama de nosso chamado primário. É aquele que vem antes de qualquer coisa, que dá sentido a todos os outros chamados, a todas as outras vocações. E aí hoje a gente vai afunilando mais um pouco e entrando mais em vocações um pouco. E por que às vezes a gente tem esse senso de inadequação, já fazendo, já assim, meio de carreira, já seguindo as nossas vocações. E isso a gente vai ver que não é só nosso, mas gente que a gente olha assim e pensa, não era para estar sentindo isso ou passando por isso. Passa também. Mas antes eu queria colocar um videozinho que o Jorge mandou para mim agora de manhã, do Paulo Borges, que é só para reforçar uma coisa que a gente vinha falando aqui. Deixa eu só espelhar aqui. Não tenho como fazer maior do que isso, porque está no Instagram, tá? Eu estou só se espelhando no próprio computador. Nada? Não, aqui está do mesmo jeito que estava. Muita gente desse jeito, está perseguindo um trem que nunca vai alcançar, sendo... Verdade. Vai para o começo agora, tá? Presta atenção, que chegou... Perseguindo um trem que nunca vai alcançar, sendo movido apenas pelo seu próprio apetite. Agora vai, tá? A fábula que falava de uma mula com a cenoura pendurada na frente. Já viu esse desenho? Uma varinha assim com a cenoura pendurada? Muita gente desse jeito, ele está perseguindo um trem que nunca vai alcançar, sendo movido apenas pelo seu próprio apetite. Gente movida pelo seu próprio apetite pode ser enganada e vai trabalhar como um escravo, e não como um filho de Deus. Tem muita gente aqui vendendo a sua vocação por conta de um salário, em vez de ter compromisso pleno com a sua vocação. Deus não pariu filhos empregados, Deus pariu filhos trabalhadores, porque os filhos de Deus trabalham em favor de cumprir uma vocação e não em favor de receber um salário. Quem trabalha em favor de receber salário é escravo, não é filho. Glória a Deus. Tinha uma fábula que... Deu para entender, né? Mais ou menos, aliás, mais ou menos não, que a gente falou aqui alguns domingos atrás, né? Nossa vocação, a gente não trabalha apenas pelo salário, né? E aí ele usa uma fábula do jumentinho que está lá com a cenoura na frente dele e ele fica tentando alcançar e não vai alcançar nunca, né? E ele diz aí, trabalha pelo apetite. Mas nós temos uma vocação, amém? E nós trabalhamos principalmente por essa vocação. E o próprio Jesus foi quem disse a gente, olha, fiquem tranquilos, sem ansiedade. Vão, façam a parte de vocês e o resto eu tomo conta. É difícil, não é fácil, óbvio. Nós temos as nossas inquietações, nós temos as nossas preocupações, mas esse é o desafio para todos nós. Tem algo maior do que tudo isso. Bom, gente, vamos lá. Esse é o Tom Brady. Tom Brady é jogador de futebol americano, já dá para ver pela roupa dele. E esse cara foi 7 vezes campeão na Super Bowl, uma liga nos Estados Unidos, né, é muito famosa. E ele ganhou 7 vezes o anel, que é uma coisa que todos os jogadores lá do futebol americano querem ganhar. E numa entrevista, ele disse o seguinte ao repórter, olha o que ele falou. Porque eu tenho 3 anéis, agora 7, do Super Bowl, e ainda acho que há algo maior lá fora para mim. Quero dizer, talvez muitas pessoas diriam, ei cara, é isso. Eu alcancei meu objetivo, meu sonho, minha vida. Mas eu penso, Deus deve ter algo maior do que isso. Quero dizer, isso não pode ser tudo o que me prometeram. E aí o repórter olha para ele e diz assim, qual é a resposta? E ele diz, eu queria saber. Eu queria saber. Mas como que pode? O Tom Brady não era para estar nessa crise. Imagine financeiramente como ele está. Imagine pessoalmente como ele está. 7 vezes com esse anel. Quem não queria ter esse anel? Alguém que joga futebol americano nos Estados Unidos. Qualquer um queria. E ele tem 7. E ainda está em crise dizendo, eu não sei, deve ter algo mais para mim. E se pergunta a Deus o que poderia ser.
Outra pessoa muito conhecida, a Madonna. Olha o que ela fala também numa entrevista. Ela vai dizer o seguinte: eu tenho uma vontade de ferro. E toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial. Mas em seguida chego a outro estágio e me acho medíocre e desinteressante. De novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para frente. Porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Mas não pode, gente. Ela tem tudo. Fama, status, poder, dinheiro. Provavelmente alguém já chegou para ela e disse: não, isso aí você nasceu para isso. Mas como que uma pessoa dessa tem senso de inadequação? Como que uma pessoa dessa precisa provar alguma coisa para alguém? Está errado isso aqui. Essa mulher... Mas não era para ser assim. Como é que pode? O atleta de Carruagens de Fogo, não sei se vocês já assistiram esse filme, e aí ele diz assim, ó: estou mais para um viciado, estou sempre à procura e nem sei o que estou procurando. Erguerei meus olhos e contemplarei aquela faixa da pista, tendo 10 segundos solitários para justificar minha existência. O que é que ele está dizendo? O único momento da minha vida que faz sentido é quando aquela pistola, não sei o nome daquilo, aquela pistola lá, eu escuto aquele barulho, saio em corrida em direção àquela faixa e ali a minha vida durante 10 segundos faz sentido. Fora isso, minha vida não tem sentido. Mas foi famoso, conhecido, estamos aqui nós falando sobre ele. Esqueci só de colocar o nome dele, que não lembro agora. Me cobrem. O diretor Jackson Pollock, ele disse assim: sua incapacidade de diminuir... Opa, vou ter que mudar um negócio aqui, gente. Não está aparecendo minhas notas. Agora foi. O Pollock, ele disse, a sua esposa falando, ela disse: sua incapacidade de diminuir ritmo e aproveitar os últimos anos com seus amados. Ele poderia justificar sua existência se parasse. Então ela diz, ele não conseguia. Mesmo depois que parou, ele não conseguia parar. Porque o que justificava a sua existência era estar fazendo aquilo. Aí você percebe que essas pessoas, então, elas colocaram toda a sua existência, o sentido da vida naquilo que elas faziam. E mesmo assim, algumas delas nem encontravam sentido da vida nessas coisas que elas estavam fazendo. Perdidas, querendo saber o que era que tinha na vida para elas, algo a mais, e que nós sabemos o que é. Aí o André Pereira, que ele é pastor na igreja lá do Carlinhos Veiga, em Brasília, Igreja Presbiteriana do Lago Norte, ele diz assim que isso é a cultura de sucesso, que faz com que todos nós sejamos abraçados com essa cultura de sucesso. E aí é como eu falei para vocês, do mesmo jeito que o Augusto Cury fala que existe a ditadura da beleza, ele diz não existe um padrão, e por mais que vocês, por exemplo, eles falam sempre assim das pessoas que fazem plástica, e vai fazendo, mas qual é o padrão? E aí ele diz, não existe padrão. E como não existe um padrão a ser alcançado, ele diz, isso é uma ditadura. O sucesso é a mesma coisa. Qual é o padrão? Não existe padrão. E como não existe um padrão a ser alcançado, vira uma ditadura. E todos nós sabemos que quando a gente vive debaixo de uma ditadura, a gente então vive só cansaço, enfado. E aí o que Salomão vai dizer lá, né? Correr atrás do vento. Literalmente. E essas pessoas estão chegando numa fase da vida que eles estão dizendo o quê? Eu estou correndo atrás do vento. Um tem 7 títulos, a outra famosa no mundo todo, e eu estou correndo atrás do vento. O Jackson Pollock, ele diz, olha, eu parei, a esposa diz, ele parou, mas ele não consegue descansar, a vida dele se justificava quando ele estava trabalhando, só tinha justificativa quando ele estava trabalhando. Cultura do sucesso.
E aí, quando a gente está desconectado da nossa vocação primária, que é a adoração, e da secundária, que são as nossas vocações, que dão sentido, não que dão sentido, é que a primeira dá sentido às nossas vocações, aí sobra para nós inadequação e enfado. E não dá para pronunciar esse nome, né, mas Byung-Hun Han, ele escreveu um livro, Sociedade do Cansaço, e ele disse o seguinte: não vivemos mais na sociedade do dever, mas sim na do desempenho. Muda tudo. Quando é uma sociedade do dever, você tem compromisso, como Paulo Borges fala. Mas quando é no desempenho, aí o que é que acontece? Podemos e devemos, de forma voluntária, ser a melhor versão de nós mesmos, sempre. Constantemente atualizado. O excesso de positividade e estímulo, mais a pressão por performance, faz de nós a sociedade do cansaço. Então isso mostra para nós, o que ele está dizendo aqui? Que quando nós fugimos da nossa vocação primária, e que essa vocação primária, ela é a base para as nossas vocações, os nossos chamados, os nossos dons, os nossos talentos, aí a gente entra então numa constante de enfado, de canseira, de estresse. Por isso que a nossa geração é que mais toma o quê? Ansiolítico. Pessoas que precisam continuar aceleradas, porém desacelerar por dentro. Não é assim? Porque quando você toma um ansiolítico, você vai parar as suas atividades? Vai, Paulo? Não pode, né? Você só precisa o quê? Desacelerar aqui, né? Não é isso que acontece? É a mente. Mas esse negócio vai dar errado uma hora. Não sou médico, mas eu fico imaginando o seguinte: uma hora esse negócio vai dar errado, porque se eu não paro, mas tento parar aqui, enfim, isso pipoca uma hora, né? Então, quando a gente foge da vocação primária, a gente esquece a vocação primária, que dá sentido às nossas outras vocações e que ela alimenta as outras vocações, que ela é a base das nossas vocações, dos nossos dons e talentos, sobra enfado, cansaço, é isso que vai sobrar para a gente. E aí o Os Guinness vem com uma frase fantástica. Ele diz o seguinte: faça aquilo que você é. Diante de tudo que a gente já viu até agora sobre identidade e vocação, realmente, quando a gente faz qualquer coisa que nós não somos, pesa, né? Mas em alguns momentos, como eu falei, a vocação chega até a gente não tem escolha, e aí a gente vai ter que fazer às vezes o que a gente não é. Eu estou falando de ideal. Faça aquilo que você é. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos de famosos, principalmente pessoal de música. O violinista e maestro, né, famoso, o Yehudi Menuhin, ele disse: tocar é ser. E quando ele fazia as apresentações dele, e aí ele é um caso interessante, porque desde criança, com 5 anos de idade, ele chegou para o pai e pediu um violino. E aí um amigo do pai deu a ele um violino de brinquedo. E ele ficou com raiva, ele disse: não, eu não quero de brinquedo, eu quero um violino de verdade. E já entendia, já sabia o que ele queria. E você fala assim: mas que coisa, né? E aí, depois, já adulto, ele chega então numa entrevista e diz assim: tocar é ser. A gente vai afunilar isso já já. O Art Shaw, um clarinetista, ele abriu o coração com um repórter também e disse: o resto era só ensaio. Ele conversando sobre uns compassos de uma apresentação que ele havia feito, e aí o repórter fala sobre esses compassos e ele vai dizer assim: olha, aqui era o que estava valendo, o resto era ensaio. Aqui era o momento que eu era, o resto eu estava ensaiando. E aí o John Coltrane, o saxofonista, ele diz que, inclusive, ele teve uma história de vida bem complicada, envolvido com drogas, bebidas, e aí ele se converte. E depois que ele se converte, dizem que Deus dá a ele a graça de compor muita coisa bonita, e foram os anos áureos da vida dele, quando ele, realmente, depois que ele se converte. E aí ele fez, numa apresentação de Love Supreme, ele desce do palco, deixa lá seu instrumento, e ele diz a seguinte frase: Senhor, deixa teu servo ir em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Mas ele não estava se referindo a Deus, não. Naquele momento ele estava se referindo à música que ele tinha acabado de tocar, e que ele entendeu que naquela hora ele tocou com tamanha perfeição. E quem foi que disse isso aqui, gente? Quem lembra? Simeão. Quando ele viu quem? Jesus.
Claro, ele não estava fazendo uma comparação, ele parafraseou o momento aqui, mas ele quis dizer o seguinte: esse momento, essa tocada, ele diz assim, foi com tamanha perfeição. Ele diz que aí ele diz: Senhor, agora o Senhor pode me levar. Então, ele acreditava que estava pronto para morrer, uma vez que havia tocado com perfeição Love Supreme. E essas pessoas estão envolvidas com suas vocações de uma forma que a gente não consegue, às vezes, alcançar. Como é que essas pessoas conseguem se envolver com isso? A Elizabeth O'Connor, ela vai dizer o seguinte: pedimos para saber a vontade de Deus, sem adivinhar que a sua vontade está escrita em nosso próprio ser. Você já parou para pensar nisso? Deus, qual é a minha vocação? Deus, o que o Senhor me chamou para fazer? E ela está dizendo para a gente uma coisa fantástica. Ela está dizendo: e se essa vontade está desenhada, escrita no nosso próprio ser? A gente não deve negligenciar as nossas histórias quando pensarmos sobre nossas vocações. Elas podem estar em algum lugar lá atrás, quando uma janela se abre. Eu vou falar sobre essa janela já já. Ao longo de toda uma caminhada, até uma maturidade suficiente para ler Deus na própria vida. Eu não sei se você já parou para olhar para trás na sua história e tentar fazer uma leitura, mesmo quando você não era crente, sobre essa história de chamado, de vocação, sobre o que Deus tinha para a minha vida. E se você consegue encontrar alguns pontos na sua história onde Deus já vinha construindo algo. Provavelmente sim. Porque a gente fala assim, Deus nunca chega atrasado, né? Então você quer dizer para mim, às vezes a gente tem a ideia errônea de que Deus chegou depois que eu me converti. Ou da hora que eu me converti para frente. Mas então para trás, Deus não estava construindo nada. Mas se ele não chega atrasado, é claro que para trás Paulo vai dizer que a gente estava sobre outro Senhor. Se não fosse o meu coração, era o príncipe desse século. Tudo bem, mas Deus usa até o príncipe desse século. Não sei, Deus é soberano. Mas a nossa história, quem nós somos, ali dentro tem a impressão de Deus. Nós não somos frutos do acaso, certo? A gente não vem enrolando. Qual é a banda que diz o acaso vai me proteger? É Skank? Não. Skank? Letra linda. Devia ter trabalhado menos. Titãs? Ele fala tudo lindo. Quando chega no refrão, aí ele destrói tudo. A letra é linda. Devia ter amado mais. Isso, devia ter trabalhado menos, provavelmente. Quando chega no refrão, aí ele diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, moço, não é o acaso. Pois é. Então Deus vem conduzindo a gente até quando a gente está distraído. Então, consequentemente, os eventos da nossa história, eles não são frutos do acaso. Deus está com sua mão ali. Embora a gente não reconheça, embora a gente não queira, e muitas vezes, mas Deus está fazendo alguma coisa. E o que nós somos nos ajuda muito, sim, de fato, quem nós somos nos ajuda muito. Eu li, minha mãe me deu faz um tempinho aí, acho que foi esse ano, um livro do Hernandes Dias Lopes, para pastores. Não lembro o nome do livro agora. E aí eu estava folheando o livro, não li ainda todo, mas ele falando das características do pastor e tal. E aí ele fala assim: pastor é louco por criança. Eu falei: opa, não sei se as crianças são loucas por mim, mas acho que sim. Ele fala assim: pastor é louco por criança. E aí eu fui pensar, quando ele escreve isso no livro, aí eu fui olhar, botei a mente lá para trás, e aí eu pensei assim: mas eu não sou doido por criança, eu não gosto de criança, não é depois que eu me converti, sempre gostei de criança. Já estava, na minha personalidade isso. Gostava de criança, de brincar com minhas sobrinhas, as meninas pequenas, da minha irmã mais velha, e brincava com as meninas. Então já estava no meu ser isso. Aí eu disse: poxa, que legal, eu estava estudando para essa aula, eu disse: de fato, tem algumas coisas que já estão impressas em quem nós somos. Então, se você está em dúvida sobre vocação, estou fazendo, o que eu estou fazendo era para eu estar fazendo, ou o que eu ainda não estou fazendo, o que é que eu vou fazer? Dá uma caminhada na sua história. Passeia pela sua história. Porque Deus pode estar já
ter construído, e eu creio que sim, e o que você é hoje, faça aquilo que você é. Deixe quem você se envolver em tudo que você vai fazer também. Precisamos entender definitivamente que nunca estaremos tão realizados do que quando estamos expressando os dons mais profundos que são verdadeiramente nós. Nossa maior realização é quando a gente estiver expressando, quando nós estivermos expressando os nossos dons mais profundos, que são verdadeiramente nós. Você tem prazer em fazer com que, em arrancar um sorriso de alguém triste? Você tem prazer nisso? Bota isso para fora. Você tem prazer em saciar a fome de alguém? Bota isso para fora. Você tem prazer quando você usa de misericórdia com alguém que está com uma cana quebrada, machucada? Bota isso para fora. Porque isso é quem você é. E isso vai trazer todo um senso de significado e propósito para a sua vida. Se não vira enfado, canseira, uma hora vira estresse, pesa. Então isso traz senso de satisfação e nos conecta a quem? A Deus, ao nosso Criador. Então, Rods, quando você está lá no laboratório, olhando lá aqueles exames, enfim, aquelas células, sei lá o que você olha ali. Células não sei, Rods. É isso mesmo? Joia. Bactéria. E eu fico imaginando a ansiedade de quem está por trás esperando o resultado do exame. Eu imagino a alegria de Rods quando ele vai dar que ele lá dá o laudo e diz negativo. Não era o que a pessoa está pensando. E tantas outras coisas, gente. Tantas outras coisas que vocês fazem. Você que é professor, se você é professor, e você vê um aluno que ficou com você 4, 5 anos, 6 anos, e poder ver o desenvolvimento dele, não só intelectual, porque ensinar não é só uma questão intelectual. E por aí vai. Isso nos conecta a Deus. Porque é a hora que você diz assim, eu fui criado para isso. Para adorar a Deus. E essa adoração é a base daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Faz toda a diferença. O Graham Greene, ele diz o seguinte, ele escreveu O Poder e a Glória, e ele afirmou, há sempre um momento na infância, quando a porta se abre para deixar o futuro entrar. Aí eu queria dar uma palavrinha para os pais aqui. Em algum momento na vida dos seus filhos, quem tem filho pequeno, aproveite. Se os seus filhos já cresceram, então olha para trás. Você consegue enxergar isso na vida dos seus filhos? Abriu-se uma janela na vida, uma frase que ele fala, ele dizer para você, eu tenho um sonho. Uma criança chegar para um pai e para uma mãe e dizer, pai, eu tenho um sonho de ser isso, eu tenho um sonho de fazer isso. Será que não é uma janela que está se abrindo? E às vezes a gente perde essas oportunidades e perde de investir na vida dele. O que é que Provérbios fala? Ensine a criança o caminho em que deve andar e ainda quando for grande não se desviará dele. Quando você perceber o que Deus está fazendo e o que Deus tem para a vida do seu filho, meu irmão, minha irmã, invista sem pena e sem dó na vida dessa criança. Principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Então, talvez a gente esteja perdendo muito tempo, não diria perdendo tempo, não é isso, porque a gente também precisa protegê-los, ensinar eles a se defender. Mas, ao mesmo tempo em que a gente precisa ensiná-los a se defender de ideologia de gênero, de tantas outras coisas, nós precisamos também chegar para eles e afirmar, você é isso e você vai fazer isso. Se você está me dizendo que gosta disso, se você está me dizendo que abriu-se uma janela aqui na mente do seu filho, joia, invista nisso. E chega para ele e diz, eu preciso te proteger dos dias de hoje, do mundo de hoje, joia. Mas na mesma intensidade você investe na vida dele e diz, lá na frente, filho, por causa do que você expressa e por causa do que eu consigo discernir da parte de Deus, você vai fazer isso. Não é o seu caminho. Quantos e quantos jovens frustrados porque os pais disseram, vai fazer medicina, vai ser advogado, vai ser, sei lá, vai ser administrador, vai tomar conta da minha empresa.
Antigamente, né, no passado, não tinha muito esse negócio, não. Era de pai para filho e acabou. Chegou aqui, é seu. A vocação chegava para a pessoa e não tinha esse negócio. Mas hoje em dia a gente já viu, né? Tem muitas possibilidades. E a gente está vendo aqui que Deus tem um caminho para cada um de nós. Esses caminhos se repetem, claro. Nós temos trocentos advogados, trocentos médicos, trocentos professores, zeladores, enfim. Temos muitos. Possibilidades inúmeras. Mas a grande questão é pai e mãe. Você consegue enxergar essa janela se abrindo? Já viu isso na vida do seu filho? E o que é que você está fazendo? Você já sabe que o seu filho tem uma vocação. Deus trouxe o seu filho nessa terra para ser um adorador. Você está investindo nisso? Deus colocou o seu filho nesse mundo. E a vocação primária dele é adorar a Deus. É se voltar para Deus. Porque senão todas as outras funções que ele exercer, todos os outros trabalhos que ele fizer, não vão fazer sentido. Vai terminar como essas pessoas, ele pode até ser famoso, status, e vai terminar como essas pessoas dizendo, deve ter alguma coisa a mais para mim nesse mundo. Invistam. E às vezes essa porta está escancarada, diante dos seus olhos, mas você não consegue ver que isso é Deus. Por quê? Porque nós queremos a nossa vontade para os nossos filhos. Quando diz aqui, ensina a criança o caminho que deve andar, não está dizendo o seu caminho. O caminho que o Senhor tem para ela. Você sabe qual é o caminho que o Senhor tem para seu filho? Ainda dá tempo. E aí você fala, mas o que é que eu faço? Bom, primeiro, corre para os pés de Jesus. Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para o meu filho? Ou para os meus filhos? Que caminho o Senhor tem para os meus filhos? Você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você sonhou e projetou para o seu filho um dia? Às vezes é difícil, né? Mas fica tranquilo, você está abrindo mão para entregar ao Senhor. E é melhor do que você. É bem melhor. Não tem erro, né? Nós erramos. Nossos sonhos, nosso coração, nós erramos, mas o Senhor não. Discernimento é o que nós precisamos. E aí o Os Guinness, ele repete, ele fala ele tem uma outra fala que ele diz assim: Deus normalmente nos chama pelas linhas de nossos dons, mas o propósito de nossa genialidade é mordomia e serviço, não egoísmo. Não importa se você é um gênio, não importa se você ainda não sabe o que fazer. O Albert Einstein, ele sempre disse, era fácil para ele. A matemática, a física, era fácil. Era como alguém que era muito bom em andar de bicicleta e para ele aquilo era fácil. E quantas outras pessoas, vocês jovens aqui, estudaram com pessoas que provavelmente algumas disciplinas, você ficava indignado porque você dizia, eu sei que ele não estuda. E chega no dia da prova, é fácil. Aí como a outra música, né? Fácil, extremamente fácil. Só que não é para você, eu e todo mundo, né? Era só para ele. Só para essas pessoas, gênios. Mas nem eles estão isentos disso. Adoração, mordomia, a genialidade ao serviço do Senhor. Até isso. Nem eles escapam. Muito mais que um nome, um lugar de nascimento, o emprego nos ajuda a colocar as pessoas no mapa de nossas mentes. Afinal, não é assim? A gente geralmente, quem é a pessoa? O que é que a gente faz? A gente lembra do trabalho para colocar ela na nossa mente. De onde eu conheço, de onde eu já ouvi falar, e aí você liga logo o que a pessoa faz a ela. Quando alguém fala, Márcio, qual Márcio? Ah, aquele que é policial federal? Isso. Não é assim que a gente faz? É mais fácil, não é? Claro. Óbvio que é mais fácil. A gente ligar alguém seja uma loja como o Rossano, representante comercial, enfim, é mais fácil, né? Mas isso tem um outro lado ruim, né? Então, afinal de contas, o trabalho, para a maioria de nós, determina grande parte de nossa oportunidade de significado e a quantidade de bem que somos capazes de produzir em uma vida. Além do mais, o trabalho toma tantas horas do nosso dia em que estamos acordados, que nossos empregos passam a definir-nos e dar nossa identidade, tornamos-nos aquilo que fazemos. Você pode fazer muito mais do que o seu trabalho. É isso que ele está falando aqui, o Os Guinness. Eu esqueci de colocar o nome dele aqui.
nós conseguimos ir além do nosso trabalho. Somos criados por Deus, somos filhos de Deus e somos maior do que o nosso trabalho. Amém? Você não é do tamanho do seu trabalho. O seu trabalho é muito limitado, por maior que seja. Por mais responsabilidade que você tenha, você é maior do que o seu trabalho. Porque você é obra de Deus, feitura de Deus, para a glória de Deus. E qual seria então a solução para isso? Faça aquilo que você é. E aí, a gente já viu que Deus nos criou para ser, mas qual o destino então disso? Nós sabemos o que Deus nos criou para ser, mas nós temos então dons e talentos, nós temos afazeres, nós temos responsabilidades, nós contribuímos com Shalom nesse mundo. E qual o destino então de tudo isso? Nossos dons e destinos não estão nos desejos de nossos pais, pressão do patrão, pressões de amigos, tendência de uma geração, como se dissesse, é a profissão do momento, ou exigência social. Pensar assim seria egoísmo e não serviço em liberdade a Deus. A gente precisa ir além. Nossos destinos é ser em Cristo e fazer o que somos. No entanto, executamos nosso destino quando desenvolvemos dons que são nossos para os outros. Qual é o destino, então, dos meus talentos, dos meus dons, daquilo que eu sempre quis fazer e chega uma oportunidade da vida que eu vou fazer? Qual é o destino disso? Os outros. Pastor Beto, mas não é para mim? Os outros. E aí a gente vai ver um pouquinho da Bíblia, como que Deus deu dons e talentos. Isso não ficou para as pessoas para quem Ele deu. Então, nossas vocações são nossas para os outros, segundo a Bíblia. Nossos dons e talentos pertencem a Deus e nós estamos apenas administrando. Certo? O homem nada possui se do alto não lhe for dado. E tantos outros textos a gente tem. Separei alguns, já a gente vai ver. Então, assim como nós dizemos assim, Deus abriu uma porta, Deus tem derramado recursos, Deus tem derramado dinheiro, não tem me faltado nada. Eu sou um mordomo na questão financeira. Os seus dons e talentos, Deus tem derramado sobre você, sobre a sua vida. Isso faz parte da sua história, isso faz parte de quem você é. E você é um mordomo. Você administra aquilo que Deus tem te dado. Por isso que quando você decide fazer uma pós-graduação, quando você decide melhorar os seus dons e talentos, você está investindo em algo que Deus lhe deu. Para quem? Para os outros. Só faz sentido se for para os outros. Já falei nisso aqui há algumas aulas passadas, mas a gente vai ver hoje na Bíblia. Só faz sentido se for para os outros. A parte boa disso é que nos abençoa, traz recursos para a nossa casa, para a nossa família. Amém. Glória a Deus por isso. Mas o que Deus derrama sobre a gente só faz sentido para os outros. Deus não procura um lugar para nós conforme nossos dons. Deus nos criou e também criou nossos dons. Então os dons não já existiam e Deus vai procurar um lugar para a gente porque já existiam esses dons. Não. No momento em que Deus criou a mim e a você, Deus também nos deu, Ele nos deu os dons, vem de cima para baixo. O sopro de vida e os nossos dons. Então nós usamos os nossos dons na comunidade e no mundo. E especialmente onde mais se precisa. Era para ser assim. Olha o texto aí, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Aí olha o que ele fala, está em amarelo aí, ó. Esse é o apóstolo Paulo. Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada.
Quem nos deu? Segundo a graça que nos foi dada. Senhor. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Um parênteses aqui, gente. Vou aproveitar para a gente organizar em nossa mente a questão da profecia. O profeta, ele é aquele que está sempre confrontando o povo para que volte à sua vocação primária. Esse é o profeta. A gente geralmente liga ao profeta àquele que vai dizer o que vai acontecer no futuro, né? Também acontece. Mas na esmagadora maioria das vezes, o profeta é aquele que diz para o povo, voltem para Deus. Voltem para a vocação primária de vocês. Adorar o Senhor. Qual era a grande intriga, a grande queixa dos profetas com o povo no Antigo Testamento? Vocês abandonaram o Senhor. Voltem para Deus. É isso que o profeta faz. Fecha parênteses. Paulo continua. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, faça com generosidade. O que preside, o que administra, faça com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Está em Romanos 12, 3, 8. São um dos momentos que Paulo fala sobre dons. E ele vai falar isso novamente, então, em Coríntios. Então, me diga qual desses dons que foi derramado sobre a igreja é para a pessoa que recebe. Vamos lá, vou voltar aqui. Profecia. Eu nunca vi alguém profetizando para si mesmo. Eu nunca vi alguém diante do espelho, se vocês já viram, me fale, mas eu nunca vi alguém dizendo diante do espelho, falando para si próprio. Eu nunca vi. Bom, estou falando que eu nunca vi. Aí a gente anda aqui. Ministério. Alguém exerceu o ministério para si próprio. Bom, se bem que tem os narcisistas da vida que usam o ministério para si próprio, mas não é o caso. A gente sabe que isso aqui não é o que Paulo está falando. Desvirtuadamente, isso. O que exorta, faça-o com dedicação. Bom, o cara vai para frente do espelho e diz, agora eu vou lhe exortar. É para os outros, gente. O que preside, o que administra, o que exerce misericórdia. Bom, o exerce misericórdia, a gente quer ser misericordioso com a gente o tempo todo, né? É sempre nos dado para os outros. Não, de jeito nenhum. O Henrique está dizendo aqui que para o pessoal de casa, Henrique não se sacrificou por ele mesmo. Aí chega em Coríntios, Paulo vai e diz assim, ora, porque lá estava uma bagunça sobre essa questão de dons, confusão grande, e aí Paulo vai organizar esse negócio. E aí ele diz assim, os dons são diversos, mas o que é o mesmo? O Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons distribuídos na igreja vêm de uma pessoa só. São diferentes. Você ensina, você evangeliza, você é mestre, você é pastor, e você é profeta, mas o Espírito que traz esses dons para cada um, esses talentos para cada um, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas quem é o mesmo? O Senhor é o mesmo. Você percebe que quem traz os dons para todos é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria para o outro. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento para outra pessoa. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las. É tanto que Paulo diz o quê com a questão da língua? Se não tem quem interprete, fique para você. Por quê? O dom é me dado para o outro. E aí Paulo vai dizer, se você quer ficar orando em línguas e não tem quem interprete, então fique para você, porque vai edificar só a você mesmo. Mas o objetivo do dom, primeiro, ele vem do alto para a igreja. E depois, para cada um. Nisso nós somos os mordomos daquilo que nós recebemos sobre nossos talentos, nossos dons. Nós estamos apenas administrando aquilo que o Espírito derrama
sobre nós. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Ou seja, ninguém pode bater no peito e dizer, eu recebi o dom de misericórdia porque era isso que eu queria e isso que Deus me deu. Não, meu filho. Foi Deus que deu conforme Ele quer. É derramado sobre nós conforme Deus quer. E o Espírito é quem nos capacita a exercer o dom. Porque se depender do nosso próprio coração, nós não queremos ser misericordiosos. Exercer misericórdia. Você já imaginou você dizer assim, não, eu tenho um dom de misericórdia, mas aí Deus está dizendo assim para você, você precisa ter misericórdia daquela pessoa ali que está sentada ali, mas Deus, eu não vou muito com a cara daquela pessoa. Pois é, filho, mas o dom não é seu. Nós estamos falando em termos de comunidade da fé da igreja, né? Mas o dom não é seu. Deus deu a você o dom da intercessão. Você intercede pelas pessoas, aí Deus toca seu coração e diz, vai interceder por aquela pessoa. Mas logo ela? Pois é, mas o dom não é seu. É seu, foi dado a você para os outros. Qual é o destino dos dons e talentos que são derramados sobre nós? Para o outro. Quando eu falo, gente, que é para o outro, traz senso de significado para a gente tem o prazer quando a gente diz assim, poxa, eu estou fazendo aquilo que Deus derramou sobre mim, foi me dado. Esse é o maior prazer que a gente tem, é o maior senso de propósito que a gente tem. Eu estou adorando a Deus com o dom que Ele derramou sobre a minha vida. E isso traz bênção sobre a minha vida e eu posso e devo compartilhar. Na hora que eu retenho isso, na hora que eu guardo isso para mim, como se fosse algo meu, aí vem aquele espírito egoísta sobre mim e aí dá tudo errado, né? Então, é interessante isso, porque nesse texto aqui, isso é 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, logo em seguida aqui Paulo começa a falar da igreja como corpo. Então Paulo está falando, olha, o que é derramado sobre nós, vem do Senhor, é operado pelo Senhor e é para os outros. Conforme Ele quer, Ele distribui. Então nós que temos os dons e que já consegue ter isso, você que já consegue ter isso claro na sua mente, no dia em que você sentir aquele negócio assim, vai lá, exerce o teu dom com fulano, com beltrano e tal, e você sentir que você não queria fazer isso, o dom não é seu. É do Senhor. E aí eu fico imaginando, são nessas horas que Deus está usando o nosso dom para abençoar a nossa vida. É quando usa o nosso dom para uma pessoa que a gente não queria usar, né? Bem-vindo à igreja. E ao reino de Deus, não o nosso. Então eu queria ver com vocês agora alguns desafios que nós enfrentamos com os nossos dons, as nossas vocações. Nossos dons, vocação é no plural, tá, gente? Vocações. E o primeiro desafio que a gente enfrenta é a gente precisa fazer uma distinção muito clara entre chamado individual e chamado geral. O chamado individual, ele é a nossa resposta a Deus, que a gente faz como pessoas, como discípulos, indivíduos. Esse é o meu chamado individual. E o chamado geral é a resposta que a gente dá a Deus junto com toda a igreja. Por exemplo, quando Jesus diz assim, vem e segue-me, isso é para todo mundo. Agora, quando Jesus chega para Abraão e conversa com Abraão, ali de pé de orelha, né, como se diz, e diz, tem um negócio para você fazer para mim, esse não é geral, é individual. Então a gente precisa ter essa distinção bem clara. Deus nos chama todos para um mesmo propósito. Qual é? Adorá-lo, servi-lo. Todos nós somos chamados para isso. Por meio dos nossos dons e talentos, nós somos chamados para isso. Servir ao Senhor, seguir ao Senhor. Santificação é um chamado para todos. Isso não diz respeito a alguns especificamente, não. É para todos. Sejam santos como eu sou santo. Isso é para quem? Para todos. E aí, o chamado geral é a resposta que todos nós, como igreja, nós damos ao Senhor. E o individual é aquele que, não, foi para uma pessoa. Agora, o nosso egoísmo, ele sempre vai querer
O primeiro, a mordomia cristã, ela respeita os dois. Aquele que Deus me chama para, como igreja, como todos nós, né, como povo para Ele, e respeita o individual. Isso precisa estar bem claro. A gente vai querer sempre o individual, por quê, gente? Porque chama atenção, né? Porque os outros, todo mundo está fazendo junto, ou está tentando fazer junto. Os outros, a gente está dizendo para todo mundo, vamos seguir a Jesus, vamos ser discípulos de Jesus, vamos andar como Jesus andou. Isso é para todo mundo. Agora, o individual é aquela coisa que você vai dizer assim, rapaz, eu estou indo porque foi Deus quem disse para eu fazer isso, falou comigo, eu vou fazer isso, porque Deus falou tal. Às vezes isso chama atenção. William Perkins, ele disse o seguinte, todo chamado deve caber no homem, e todo homem deve caber na sua vocação. A segunda distinção que a gente precisa fazer é de chamado especial, de chamado ordinário. O chamado especial é aquela comunicação direta com Deus, específica e sobrenatural da parte de Deus. É especial. Esse ninguém tem, esse é diferente de tudo. É uma coisa que Deus veio e assim, foi especial. E que você pode dizer assim, não se repetiu na minha história. O ordinário é o senso de propósito de vida que nós temos em resposta ao chamado primário. Siga-me. É bem parecido com o geral, mesmo que não haja comunicação direta. Deus não precisa falar comigo diretamente, especificamente, para que eu saiba que eu tenho que segui-lo, certo? Não precisa. Está escrito. Não precisa de nada sobrenatural da parte de Deus para eu dar uma resposta a um chamado secundário. Não precisa. Eu já sei o que eu preciso fazer. Agora, o especial não. O especial é aquele que quem passou por ele. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que mesmo sendo um chamado especial para Abraão, no final é para quem? Para os outros. Interessante, né? Mesmo sendo Deus chegando, falando com Abraão, de forma especial, e dizendo, Abraão, eu quero que você vá para uma terra, que eu vou mostrar a você, e aí seja uma bênção. Você percebe que Deus está falando com ele em relação a quem ele é. Seja uma bênção. Amaldiçoarei quem amaldiçoar você. Abençoarei quem abençoar você. Em você serão benditas. Aí quando chega no final, chamado especial para Abraão, porém, para os outros. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas é especial. Foi para Abraão. Deus não disse aqui, nem vai chamar ninguém aqui com esse chamado. Henrique, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E que a gente sabe aqui o que é que Deus está fazendo, né? Deus vai montar uma nação para a partir dessa nação o Messias vir. O Messias já veio, então não precisa Henrique sair do seu lugar para Deus fazer dele uma grande nação, para ouvir o Messias e a partir do Messias abençoar todas as famílias da terra. Não, já foi. Certo? Outro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e construí profeta às nações. Percebam a questão da história? O que é que Deus está dizendo a Jeremias aqui? Não é agora, Jeremias. Já faz tempo que eu venho de olho em você. Olha aí a questão da história de vida. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo. Diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar.
Isso foi para Jeremias. Naquele tempo, naquela época, havia um contexto, a nação estava perdida, Deus chega para Jeremias e diz, eu estou de olho em você desde o dia em que você nasceu. Na verdade, fui eu que o consagrei, e agora chegou a hora, Jeremias. E eu preciso que você saia de onde você está e comece a falar, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. E ele diz, não, mas eu não sou capaz. E aí Deus diz, eu sei que você não é capaz. Tanto é que sou eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca. Faltou aquela expressão que a Bíblia às vezes diz, né? Falaste bem. Sei que você não é capaz. Por isso vou colocar as minhas palavras na sua boca. Mas esse chamado, mesmo sendo especial para Jeremias, mesmo essa vocação sendo especial para Jeremias, ela era para ele? Não. Para os outros. Porque se fosse para ele, coitado, sofreu, viu? Apanhou, chorou. Foi difícil. Então, comunicação direta com Jeremias e específica para ele. Essa é a distinção que a gente precisa ter clara, do ordinário para o especial. O ordinário não precisa que Deus fale comigo. Eu não preciso que Deus venha especificamente e fale alguma hora, sei lá, abra os céus, eu ouça Deus, ou Deus me dê um sinal. Eu não preciso, porque o ordinário é aquele que já está escrito. Seguir, ser santo, é para todo mundo. Isso aí é o nosso. Então, muitas vezes a gente cai no erro de dizer que todos têm que ter um chamado especial ou específico para cada tarefa. É um erro, porque nem sempre tem. Por exemplo, no Novo Testamento a gente não tem. A gente só tem um caso, que é quando Deus diz a seguinte palavra: passe a Macedônia. Fora isso, eles já sabiam o que eles iam fazer. Mas a gente não tem no Novo Testamento. O que não quer dizer que Deus não oriente, o que não quer dizer nada disso. Interessante, né? Agora, quer dizer que Deus não faz, não fala e não tem esses chamados? Eu sei que se eu pedisse para alguém falar aqui, eu sei que vocês têm experiência que poderiam dizer, não, eu sei que Deus falou comigo. Por exemplo, já me perguntaram uma vez, quando foi que você descobriu que você ia para o ministério, para o pastorado? Eu estava ouvindo uma pregação em casa. Foi assim. Para mim, naquele momento, aquilo foi especial, porque foi a voz de Deus para mim, aquela pregação. E eu tenho guardado até hoje, sei decorada. Porque foi muito, muito forte, muito significativo. Mas foi para mim. E uma vez eu lembro que a gente estava numa reunião com o pastor Alexandre Ximenes, acho que eram uns 11 seminaristas lá na Batistinha, e aí ele sentou, foi a primeira reunião que ele fez com a gente. João Filho tinha colocado ele como responsável, né, para cuidar dos seminaristas. Aí ele pegou e pediu para cada um contar como foi que descobriu, que entendeu, discerniu que estava sendo chamado para o ministério. E aí cada um falou. E depois que cada um falou, ele disse o seguinte, ele fez, olha, guardem isso na memória de vocês, não deixem isso se apagar, porque virão dias em que vocês vão querer desistir. E é isso aí que vocês têm na mente de vocês que vai fazer com que vocês não desistam. Porque foi especial, foi um momento de Deus para cada um deles que falou ali naquele momento. Ou então a gente sente que o chamado especial, ou então sentimos que sem o chamado especial não temos chamado nenhum. Se você diz assim, olha, realmente, Deus nunca falou comigo assim de forma específica, eu nunca ouvi nada, eu nunca vi céu se abrindo, eu nunca vi uma luz, nada, nunca teve nada comigo. Então não tem um chamado. Quem disse isso? Tem. Você tem dons, você tem talentos, foram dados por Deus. Exerça isso com amor, em prol dos outros. Seja na igreja, seja lá fora, exerça isso. Esse é o seu chamado. E antes disso, o seu chamado, é como a gente falou, a pessoa que se aposenta, ela então agora não tem mais vocação? Não tem. Adorar a Deus. É o seu chamado primário. Então, os que acreditam nisso, muitas vezes estão, sabe como, de forma passiva, esperando o dia em que Deus... Não, por enquanto eu estou sentado no banco, só trabalhando, minha vida é trabalhar e vir para a igreja, trabalhar e vir para a igreja, porque eu estou esperando Deus falar comigo. Mas está escrito, Deus já falou, não espere. Siga aquilo que arde no seu coração. Também é uma forma da gente discernir isso, tá?
11:05. Terceira coisa, nós precisamos ter uma distinção bem clara entre algo que é central e algo que é periférico nos nossos chamados. Eu vou explicar. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando, o nosso egoísmo, o nosso coração prefere sempre as coisas que trazem mais atenção para nós. Quando focamos apenas no que é central do nosso chamado, em nossos dons, parece que o universo só existe para que eu possa realizar o meu chamado, o meu dom. O mundo existe para que eu possa exercer a medicina. O mundo existe para que eu possa exercer, a sua profissão. O nosso foco naquilo que é central torna o mundo a serviço da gente. Mas não é assim. Mais uma vez, o Os Guinness ele diz assim: trabalho que se encaixe perfeitamente em nosso chamado não é direito, mas uma bênção. Se você tem um trabalho e o trabalho se encaixa perfeitamente em quem você é, no seu chamado, no seu dom, não é um direito que você tem. É um privilégio e é uma bênção. Coloque isso a serviço de Deus. Eu tenho um direito disso aqui. Não, você não tem. Nós nunca vamos ter esse direito. Fui eu que estudei. Claro, eu sei que você se esforçou, você se estudou. Ninguém está questionando isso. Mas nas vitórias, nas portas que se abrem, ainda que tenha tido a sua participação de ralar ali com os livros abertos, para um concurso, mas o Senhor está na sua vida, não está? Ou o Senhor só está na nossa vida quando a gente está lá, as coisas estão dando errado e a gente quer que Ele venha, faça alguma coisa, de repente, milagrosamente, alguma coisa acontece, a gente diz, foi o Senhor. Mas não é direito, é o que o Os Guinness está dizendo aqui. Quando nós achamos que não é o Senhor, porque se encaixou perfeitamente nos seus estudos, se encaixou perfeitamente nas suas qualidades, se encaixou perfeitamente... Não, de jeito nenhum. Ele está dizendo, não é direito, é bênção. Continua sendo bênção. E aí a gente às vezes se envolve tanto com o que é central no nosso chamado, que a gente pensa assim, bom, o periférico então, não vale a pena a gente pensar nisso. A questão, meus irmãos, é que o mundo é caído e nem sempre em nossas vidas a gente consegue realizar o cerne dos nossos dons. Essa é a grande verdade. Para que Deus me chamou para isso. E aí a gente está num mundo caído e às vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Mas tem uma pessoa na Bíblia que viveu algo interessante. E foi o apóstolo Paulo. Paulo fazia o quê? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. O que é que a Bíblia está dizendo para nós? Paulo chegou lá em Corinto, conheceu Áquila e Priscila, os dois faziam tendas, Paulo se aproximou deles, houve ali trabalha a mesma coisa que eu trabalho, e Paulo então começou a fazer, Paulo era fazedor de tendas. Esse era o cerne do chamado de Paulo? Me digam. Não, né? Era periférico. Só que Paulo não queria depender da igreja de Corinto, ninguém sabe o motivo. Paulo não queria depender dessa igreja financeiramente para exercer o cerne do chamado dele. Então, nunca foi o cerne do chamado de Paulo fazer tendas. Mas tinha um porém. O periférico, isso aqui que Paulo fazia, dava a ele liberdade para ele executar o cerne do seu chamado, que era levar o evangelho. Então, na pior das hipóteses, fazer tendas nos frustra, entre aspas, né? Porque toma tempo. Está errado aqui, faltou o P.O. Tempo que a gente gostaria de gastar no que é central. Não é assim que às vezes acontece? Você fala assim, poxa, eu queria evangelizar mais, eu queria... Não sei, você fala assim, eu queria me envolver mais nas coisas do reino. Não é assim que a gente às vezes fala?
Mas eu estou tanto tempo envolvido. Mas eu acho que falta para a gente, às vezes, um pouquinho de criatividade. O que Paulo, para ele, o que ele discerniu naquela época foi: eu vou fazer tenda aqui, porque aí eu não dependo dos coríntios e vou pregar o evangelho de forma mais fácil nas sinagogas e tal, e fico mais livre. Foi assim que Paulo pensou. O George Foreman, o boxeador, ele disse assim, olha que coisa interessante. Ele disse: o meu chamado é para pregar o evangelho. O boxe é um bico. Interessante, né? Embora seja o chamado dele pregar o evangelho, mas ele disse, o bico que ele fazia era dar murro nos outros. Era esporte, né? Mas machuca. E ele também era machucado. Mas olha que interessante a cabeça dele, né? Não, o cerne do que Deus me chamou para fazer foi pregar o evangelho. Agora, boxear, ali é um bico. Você consegue pensar isso, Márcio? Imagina, o que Deus me chamou foi para adorá-lo, levar o evangelho, agora ser policial federal, rodoviário federal é bico. Aqui uma visão, aqui entendeu. Para que está nesse mundo? Ser empresário é bico. Agora o que Deus me chamou para fazer mesmo foi para adorá-lo nesse bico e por meio desse bico levar o evangelho para as pessoas. Falou tudo. Ser dentista é bico, imagina, senhora. Agora o cerne do meu chamado, não, o que Deus me chamou para fazer. Ser médico é um bico que eu faço. O que Deus me chamou mesmo foi para pregar o evangelho. Nossa. Então nós precisamos ter essa distinção clara do central, do que é central no nosso chamado, do que é periférico. Agora o periférico é importante? É. Porque deu a Paulo liberdade e deu a Paulo condições de exercer o que era central no chamado dele. Agora a gente precisa equilibrar isso. Por isso que é um desafio. Fosse fácil, né? Fazer tendas nos liberta para exercer aquilo que Deus nos chamou, que é central mesmo. Quarto, nós precisamos ter clareza entre clareza do chamado e mistério do chamado. Temos clareza em relação ao que Deus está nos chamando a ser e fazer por meio da adoração, ouvindo a Deus, descobrindo o nosso dom. Mas Deus lida conosco de forma misteriosa e não podemos cair na tentação de querer explicar tudo. Não vai dar para explicar tudo sempre, gente. Aliás, não vai dar para explicar tudo, essa é a grande verdade. Você pode ter clareza, rapaz, olha, eu sei, é aqui. É sendo isso aqui, fazendo isso aqui, pronto, eu estou, como se diz, pleno em Deus, é aqui. Mas em alguns momentos vai ser um mistério isso. Então relaxa. Não fica querendo explicar tudo, você não vai conseguir. Ou desejando explicação para tudo, você não vai conseguir. Nem eu, nem ninguém. Porque algumas coisas de Deus na nossa vida, elas são misteriosas mesmo. E esse mistério é uma maravilha. Por que esse mistério é uma maravilha? Porque coloca a gente no lugar da gente. E Deus no lugar de Deus. Porque se a gente tivesse todo o domínio sobre as coisas da vida da gente, inclusive vocação, dons, talentos, se a gente dominasse tudo isso, para que Deus? Mas em algum momento, para a nossa mente, e como é que fica isso? Tem algumas coisas ainda no meu chamado, na minha vocação, que eu não entendo, mas satisfaz minha alma. Eu sei que eu estou adorando a Deus com o meu chamado, com a minha vocação, mas tem algumas coisas que eu ainda não entendo. Então descanse, pode ser que você não entenda nunca. Oswald Chambers, ele disse o seguinte: se você consegue dizer onde recebeu o chamado de Deus, isso aqui é bem mais radical, tá? Onde você recebeu o chamado de Deus e tudo o que há sobre isso, questiono se você realmente tenha recebido um chamado. O chamado de Deus não vem dessa maneira. É muito sobrenatural. O reconhecimento de chamado na vida de um homem pode vir como um repentino trovão ou como um gradativo alvorecer. Mas qualquer que seja o modo como vem, ele vem sobre a corrente do sobrenatural. Algo que não pode ser expresso em palavras. Uau! Ele está dizendo o quê? Pode vir como um trovão. Os céus se abriram, teve um relâmpago, desceu um anjo, falou comigo. Mas ele pode vir ao longo da sua história de vida. E você vai descobrindo isso tardiamente. Aí o que é que ele diz?
de uma forma ou de outra, vem de Deus. É sobrenatural. O sobrenatural não é só aquilo que abre os céus, rasga os céus, enfim. Não, o sobrenatural também vem dioturnamente. Deus aos poucos se revelando. É isso que ele está dizendo. A clareza do chamado vai raiando com o passar da idade, mas mesmo assim passaremos a vida sem essa plenitude, digamos assim. Vai ter sempre um mistério. Então nós precisamos de clareza, mas também precisamos nos curvar diante de Deus com relação aos seus mistérios, ao chamado em nossa vida. Os nossos talentos, aos nossos dons, nas nossas profissões, o que nós estamos fazendo. Então sempre vai ter alguma coisa que está lá que a gente não consegue alcançar. O russo, que eu não vou... Não tem como, né? Não dá. Vamos primeiro, Alexander, pronto. O que é que ele diz? Muitas vidas têm um sentido misterioso, mas nem todos os leem corretamente. É-nos oferecido em forma críptica, na maioria das vezes, e quando não conseguimos decifrá-lo, nós nos desesperamos porque nossa vida parece sem sentido. O segredo de uma grande vida, muitas vezes, está no sucesso que a pessoa tem de decifrar os símbolos misteriosos a ele outorgados, compreendendo-os e assim aprendendo a andar no caminho da verdade. Ele está dizendo para nós, discernimento é o que de mais importante nós precisamos pedir a Deus. E quando a gente pede discernimento a Deus, dioturnamente, diariamente, aprender a decifrar, a discernir os símbolos que Deus vão colocando na nossa vida e nos ajudar então no caminho da verdade. Aí você diz, esse negócio é complicado demais, dá trabalho demais. Dá porque muitas vezes a gente quer a nossa vontade, a gente quer enxergar o que o nosso coração quer, mas quando a gente descansa e diz, tá bom, Deus, então põe os símbolos, põe os sinais, para que eu não possa ter dúvida. Aí vai ficando mais fácil. E quando a gente tem a visão correta, meio que como o Foreman, né? Fazer bico é boxear. O meu chamado é pregar a palavra. Quando a gente está nessa visão correta, aí a gente consegue identificar as coisas de forma mais fácil. O puritano John Cotton, ele estabeleceu 3 critérios para a gente estar acabando. 3 critérios para a escolha de um emprego. Olha que interessante. O primeiro critério, que seja um local onde possamos estabelecer um alvo para nós, claro, que também abençoa a nossa vida, e para o bem público. Não pode ficar só com um. Eu também não posso cobrir lá fora apenas e descobrir aqui dentro. 2, que sejamos bem dotados para a tarefa. Olha que interessante. Ah, não, porque foi Deus que me chamou para fazer isso, eu vou de qualquer jeito. Não. Investe, foi o que eu falei aqui na aula passada, foi retrasado. Investe no seu chamado, investe naquilo que Deus chamou você para fazer. Trata isso com muito carinho, muito respeito, porque não veio do seu coração, da sua mente, não é invenção sua. Foi Deus que lhe deu. Em terceiro, guiados a ela por Deus. Deus guia a gente. Deus orienta a gente. Foi Ele que te deu esse dom. E Ele sabe onde você vai exercer. Eu creio nisso. Então, jovens, se você não terminou ainda a sua faculdade e sabe, e agora eu vou trabalhar, onde quando terminar a minha faculdade? Dependendo de onde você está, em qual período, descanse seu coração, porque Deus guia você. Se você está acabando, mas continue descansando seu coração, porque Deus guia você. O principal é a gente ter as prioridades corretas em nossa mente. Estando tudo lá ajustado, o resto é com Deus. Eu falei de André Pereira, ele diz uma coisa interessante, ele diz que no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa levar a cruz para esses espaços, e quando a gente faz isso, muitos sims e nãos naturalmente vão ter que surgir. Você já pensou, quando você sai de casa, eu vou levar a cruz para o espaço de trabalho?
Mas o que é levar a cruz para o espaço de trabalho? É o problema que eu tenho com a minha sogra? Foi a discussão que eu tive com a esposa esse final de semana? É minha cruz? É o problema financeiro? É a minha cruz? Não. Quando você leva a cruz para o espaço de trabalho, você vai ter que dizer sim a algumas coisas propostas e você vai ter que dizer não a algumas coisas propostas. Aí é o desafio. Levar a cruz para o espaço de trabalho é como fazem nas repartições públicas. Não sei nem se ainda tem, não sei se já tiraram, né? Você chega e tem a cruz lá, né? Não. É aqui, é aqui. E é na hora que você diz, olha, eu sei o que a palavra diz e eu não vou entrar nessa proposta. Não deixa a cruz em casa, meu irmão, quando você sair para trabalhar. Não deixa a cruz em casa quando você for para a faculdade. E para encerrar, você quer que os melhores e mais maravilhosos dons que Deus lhe deu se corroam, gastos em seu próprio eu? Ou deseja que sejam libertados ao amadurecimento enquanto você une suas habilidades mais profundas com as necessidades de seu próximo e a glória de Deus? Ouça a Jesus de Nazaré. Responda ao seu chamado. Está em Jesus, gente. Ouça a Jesus e responda ao chamado dele para a sua vida. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Vou abrir para perguntas. E aí, a partir da próxima semana, a gente vai falar de trabalho, de ministério. E a nossa última aula, então, a gente vai falar sobre escolhas de trabalho, sobre profissões. E aí a gente afunila, termina mesmo pensando sobre isso, sobre nossas profissões, nossos trabalhos e como é que a gente relaciona tudo isso, tá? Pastor Beto, irmãos, bom dia. Deus tem falado muito ao meu coração e louvo a Deus por esse tema que a igreja escolheu, o conselho da igreja, pelo menos para mim tem sido bastante proveitoso. Pastor, de certa forma o senhor já respondeu, eu vou só replicar que eu tinha anotado como pergunta, porque às vezes quando Jesus fala para largar as redes, deixar a coletoria, fica parecendo que a gente tem que deixar o emprego dito secular para segui-lo, para servi-lo de forma mais ampla, né? Isso o senhor já falou de Paulo, de certa forma o senhor já explicou, que você mantém o chamado específico, mas agora o foco, então de certa forma o senhor já respondeu, não, o largar talvez ali naquele momento era necessário para os 12, porque também eles tinham um chamado muito maior, né? E voltando para o que eu quero realmente perguntar o senhor falou assim, nós muitas vezes nos focamos no chamado específico, no periférico, porque é individualizado, você ganha os louros dos elogios e tal, mas o que eu tenho visto na minha realidade, nas conversas de corredor de trabalho, é que as pessoas escolheram um padrão de vida, boas escolas, bons apartamentos financiados, bons carros, e entraram numa arapuca. Se enrendaram numa situação de inúmeros compromissos financeiros, dos quais agora ela olha para trás, às vezes quer, né? Isso não estou falando de cristão, não, estou falando no sentido geral. Elas querem uma vida mais simples, mas se meteram em tantos compromissos, né? Tantas ideias do mundo de hoje, do que eu tenho que ter, do que eu tenho que mostrar, que os boletos não lhes permitem mais não fazer a hora extra e dizer, não, domingo é dia do Senhor, eu não vou abrir mão de ir para a igreja. E eu estou me colocando nessa questão, já trabalhei de domingo de forma voluntária, então não estou fora desse contexto, né? O colégio do meu filho eu não posso descer o nível, então eu tenho que trabalhar. E aí eu não vou para a igreja domingo de manhã porque trabalhei sábado à noite. Então, assim, eu gostaria que o senhor só discorresse sobre essa questão assim, do estilo de vida, se essa questão da vocação envolve também ter um estilo de vida mais simples, para que a gente também não seja refém dos compromissos financeiros, que muitas vezes não é necessário. Nós colocamos como prioridade, mas o reino de Deus, às vezes, vai implicar em ter um estilo de vida mais simples, ou não? Depende do que seja o estilo de vida mais simples. Se Deus te deu recursos e você não retém isso, e você consegue abençoar muitas pessoas, e ainda assim você ter continuar tendo recursos, eu não vejo problema em você ter conforto. Porque, gente, estava até conversando com um irmão daqui da nossa igreja essa semana.
Quem diz que não quer conforto é hipócrita. Todo mundo gosta de conforto. E se Deus te deu o privilégio de ter esse conforto e ainda assim você gerar um conforto para outras pessoas, não tem problema nenhum com isso. E a questão é, se você retém isso está virando uma maldição para a sua Mas vida. a confrontação é com chamada. Quando esse querer ter o conforto está me tirando do chamado geral. Ah, não, aí já tá basicamente claro. isso, né? Não, aí já está... Aí As é pessoas claro. chegaram num nível de Não. endividamento, de compromissos financeiros que não permitem. É porque eu percebo assim, às vezes, tem pessoas que passam por endividamento, por má administração, por querer gastar demais, gastar mais do que ganha. Isso acontece também. E tem pessoas que são competentes na sua administração, estão ali vivendo, mas às vezes vem uma tribulação sobre a vida dela como propósito de Deus. Acontece. Conheço pessoas que são responsáveis com seus recursos, não gastam mais do que ganham, mas passam por tribulação, em alguns momentos já passaram, porque Deus tinha alguma coisa para fazer, para agir, enfim. Mas tem aqueles que gastam mais do que ganham. E eu vou dizer, meu irmão, na maioria das vezes é do lado de cá. Gasta mais do que ganha. E aí depois Deus é quem paga a conta. Porque eu estou passando por isso. Se envolveu tanto com esse mundo. Então, você falou da questão do domingo. É um desafio. Por exemplo, Davi, meu filho, ele faz hoje ciência da computação, mas uma época ele queria fazer medicina. E eu lembro que Michel, filho de Dona Jaruza, que é médico, mora em São Paulo hoje. Na época que ele fez, na época era vestibular, né? Não era Enem não, né? Vestibular. Michel não estudava no domingo. Agora pense como é que uma pessoa vai passar para medicina sem estudar num dia da semana onde as pessoas estão procurando mais de um. Tomam esses remédios, essas coisas, para ficar acordado durante a noite para poder estudar. É complicado, né? No mundo de hoje, dizer assim, você quer passar para quê? Para medicina. E no domingo, você não estuda no domingo, não. Foi uma decisão que ele tomou porque ele disse, não, é um princípio bíblico. Um dia eu descanso. E aí a gente disse a Davi, a gente conversou com o Davi na época, ele estava estudando para medicina, a gente dizia para ele, não, no domingo você não estuda. O dia do Senhor é o dia que a gente tem no nosso país de descanso e é o dia que você tem para... E de fato, ele não estudou. Não passou para medicina, mas eu estou falando só a questão do princípio. Então, assim, é um desafio porque às vezes, dependendo de onde você está trabalhando, você não tem muita opção. Mas se é uma coisa que não nos incomoda, aí é preocupante. Eu acho que precisa ser uma coisa que a gente colocar diante de Deus. Senhor, eu queria ter esse tempo com o Senhor, com os meus irmãos, com a igreja, para estar celebrando ao Senhor. Eu queria, Senhor, eu queria dar um jeito aí de agir na minha vida. Agora, quando chega ao ponto que a pessoa está mais nem aí, nem me incomoda. Aí, o que a gente não pode é começar aos poucos, deixando de viver os princípios que a Bíblia coloca para nós, para o nosso bem. É para nosso bem. Então, a gente vai falar, porque a gente para falar de trabalho, a gente tem que falar do descanso. Deus trabalhou e Deus descansou um dia. Na nossa última aula a gente vai falar sobre isso, sobre o Shabat. Eu queria também fazer uma pergunta. Porque o que nós estudamos até agora, pelo que eu entendi, é que nossa vocação primária é a adoração, né? Uhum. Então o resto é bico, em qualquer área da vida. Uhum. Então se você é médico, dentista, empresário, você vai usar, até me lembrei que você falou de Abraão, né? Então, Sim. Abraão teria um objetivo de abençoar as famílias da terra. Então, se você é empresário, então você vai ser chamado para abençoar as famílias dos seus funcionários. Sim. Né? Porque todo mundo está sendo abençoado, pagando em dia, pagando o salário justo, né, de mercado. Então, eu acho que essa bênção de Abraão também se multiplicar, faria uma correlação com isso. Porém, existe a questão que Márcio falou ali, de pagar boletos. Né? Uhum. Porque se a gente não pagar os boletos, Uhum. aluguel, água, luz, telefone, colégio, tudo. E entre a adoração e o pagar boletos, existem várias palavras que eu anotei aqui, que a gente fica, às vezes, na dúvida, o que era de antigamente, o que é de hoje. Por exemplo, nós temos o que é talento, ocupação, o que é hobby, o que é dom, fazer o que gosta, fazer o que não gosta. Então, hoje tem uma confusão muito grande sobre isso.
Aí vem a minha pergunta. Por exemplo, Paulo, né? Ele fazia as tendas, talvez não gostasse, mas tinha que fazer. Sim. Talvez Paulo não tinha uns boletos para pagar, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: qual a diferença de antigamente para hoje? No sentido seguinte, era muito simples. Jesus era filho de carpinteiro, provavelmente ele levou... Foi carpinteiro. Foi carpinteiro, né? Então, hoje existe uma filosofia que você tem que fazer o que você gosta. Mas, às vezes, o que você gosta não dá para pagar os boletos. Uhum. Não é isso? Então, às vezes, umas ocupações que você não gosta, mas termina dando um certo prazer, porque você chega em casa e termina pagando as contas. E diz, rapaz, vamos investir aqui. Então, o que é que houve com a sociedade que as pessoas só querem fazer o que dá prazer, mas, às vezes, o que dá prazer não paga as contas? Essa é a minha questão. Essa mudança que houve em relação a essa doutrinação nova. Tá. No passado, como eu falei na aula passada, não tinha o leque de oportunidades de emprego que a gente tem hoje. Então, era de pai para filho. José, carpinteiro, Jesus foi carpinteiro. E por aí acontecia com todas as famílias na época. Então, se o pai criava ovelhas, o filho ia tomar conta das ovelhas quando o pai morresse. Assim acontecia. O tempo foi passando e a gente tem hoje um leque de oportunidades. O princípio não muda, Rossano. Nós somos todos chamados para, primariamente, adorar a Deus. Agora, como eu falei, tem vocação que chega para mim. Eu não posso escolher. Tem uns mais, não vou dizer que é abençoado, não, mas vou usar a palavra privilegiados, que podem escolher sua vocação. Estudaram numa faculdade, olharam lá, eu quero fazer esse curso, passaram e dizem assim, eu vou nesse curso. Às vezes no meio do curso muda. Por quê? Ele tem condições para fazer isso, certo? Aí ele vai e faz. Mas aconteça o que acontecer, que chegou para mim, eu escolhi, eu preciso ter a minha mente de que aonde eu estiver, se chegou, se não chegou, eu gosto, eu não gosto, é para a glória de Deus. Ah, eu não gosto. Não podemos negar a questão dos boletos. Nossa vocação, nosso talento... a gente já viu aqui que esse negócio, nasceu com esse negócio, talento natural. Não, não é natural, gente. É de Deus. A gente viu aqui na Bíblia claramente que é Deus quem dá os nossos talentos, nossos dons. Então, se eu gosto ou eu não gosto, eu não posso ficar esperando o anjo abrir a porta que eu gosto e deixando minha família passar fome. É feita aquela história do cara que estava na enchente, uma historinha básica, mas que é verdade. Ele subiu no telhado, veio o helicóptero, veio o barco, e ele disse que não ia, só ia quando Deus milagrosamente o abençoasse. A água foi enchendo, ele morreu, chegou no céu e disse ao Senhor, por que o Senhor não me salvou? Aí Deus disse, eu mandei um helicóptero, eu mandei um barco, mas você não foi. Então, mandei milagrosamente. Então, não é se eu gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Chegou. Naquele momento, vai lá, glorifica a Deus. O que houve com a nossa geração, eu acho que a nossa geração ela tem direito demais. Ela deixou de perceber que ela tem bênçãos e privilégios. E agora ela tem direito demais. Mas é um direito que eu tenho fazer o que eu gosto. Vai passar fome. Porque quando chegar para ela a mentalidade de que ela tem bênçãos e privilégios de Deus, abrir uma porta. É a que eu não gosto. Mas é um privilégio para você, meu filho, porque vai ajudar você a pagar a sua conta. Vai pagar seu aluguel, sua água, sua luz. Então aproveite esse privilégio, aproveite essa bênção e glorifique a Deus nesse lugar. Que mais tarde pode ser que Deus abra a porta certinha naquilo que você é. Então a nossa geração, ela tem direito demais. Lá atrás eu acho que o povo olhava e dizia assim, poxa, meu pai já tem aqui não sei quantas ovelhas, olha que bênção. Eu vou ficar com essas ovelhas tudinho para cuidar depois que ele morrer. Já vou ter meu ganha-pão. Hoje, aí o filho olha realmente e diz assim, puxa, mas eu não gosto de ovelha. E agora? Quando meu pai morreu, o que é que eu vou fazer? Eu não gosto de criar de ovelha, esse bé da ovelha me irrita. E o que é que eu faço? Vai passar fome. E aí depois, a culpa é de Deus. Não, direito demais. E quem deu esse direito demais? Os pais.
Então, quando eu digo os pais, eu digo que os pais não ensinaram para eles que vocês têm bênçãos, é privilégio, é bênção. Não discerniu lá atrás, abriu a janelinha do futuro dele. Está aqui, meu filho. Então, tem aqui antes. Eu acho que é isso. O princípio é para toda situação, todo momento, glorificar a Deus, é o chamado primário, em todo momento. Na questão da geração, aí infelizmente, não consegue enxergar como privilégio, como bênção, o recurso que entra. E o recurso que entra, sem eu gostar, abençoa a minha vida, eu posso abençoar a de outros. Para mim, é de mim para outros. Então vamos pensar mais com as coisas que chegam para nós como privilégio. O que eu tive o privilégio de escolher continua sendo privilégio. É tudo bênção, gente, é tudo bênção. Beto, só é uma pergunta também. Com relação à vocação do trabalho, isso a gente definiu bem direitinho logo no começo, né? Deus trabalha, nós precisamos trabalhar, trabalho não é fardo, trabalho é bênção. É dentro dessa perspectiva que você citou agora, né? A gente é abençoado por trabalhar, né? Por poder comer, trazer o pão, pagar o boleto. Mas uma coisa que eu às vezes fico me perguntando é por que essa geração tem tanta dificuldade. Eu falo dessa geração dos meus filhos para frente, eu não sei se isso antes. Por que hoje existe tanta crise com relação à vocação? Isso. E com relação até, peraí, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? O que é que eu quero fazer? Aí você vê muito esse pessoal, coach, psicólogo. Psicólogo não, porque o psicólogo geralmente empurra você, né? Tem uma técnica, teria que usar um modo científico, mas eu pergunto isso. Porque você tem que fazer o que você gosta. Mas, às vezes, a pessoa não sabe nem o que gosta. O que é que traz, o que tem nessa geração nova, que tem tanta dificuldade de entender que, principalmente para a gente que é cristão, né, que o nosso propósito maior é glorificar a Deus. E, a partir desse propósito, você pode ir, né, de acordo com a orientação, dentro dos princípios da palavra e no Espírito, para a direção que, às vezes, os seus dons e talentos já apontam. Uhum. Mas por que está tendo tanta essa crise? Tanta gente com ansiedade, tanta gente com tão adoecido, às vezes, porque, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou acordar hoje pela manhã, e eu não falo só de jovens, eu agora cito assim, pessoas também que já passaram de uma determinada idade, minha vida não tem sentido, o que é que eu vou fazer? Por que isso? Isso sempre houve ou isso é algo desse tempo, desse momento? Não, eu acho que enquanto houve ser humano, eu acho que isso pode ter a vida. Agora, aquilo que eu falei na semana passada, a multiplicidade de escolhas, que isso que eu falei antes também, direito, e eu acho que a gente tem culpa nisso, os pais, que sem perceber a gente se deixa envolver com a cultura do século. E qual é a cultura do século? Eles olham para o Instagram, veem pessoas que não eram ninguém e, de repente, estão ganhando milhões, postando conversas bestas no Instagram. É engraçado, o povo acha engraçado, enfim. E por que eu estou citando isso aqui? E eles também veem pessoas que ralaram, trabalharam e têm seus negócios e também o problema é a cultura por trás disso. É a ditadura por trás disso. Você tem que ser uma pessoa de sucesso. O André Pereira, esse pastor lá do Lago Norte, em Brasília, ele teve uma aula que ele deu que ele chamou de coaching do fracasso. Ele disse, na verdade, ele só não podia dizer outra coisa. Ele disse, a cultura do sucesso é o coaching do fracasso. Agora, você imagina isso tudo na cabeça da gente, dos nossos filhos. Então, o nosso papel é fundamental, filho. Deus lhe criou para a glória dele, com muito recurso, com pouco recurso. Deus lhe criou para a glória dele. Aproveite os privilégios e as bênçãos que vêm na sua vida. Quer você goste, quer você não goste. Então, cabe a nós resistir a essas coisas que vêm na nossa mente e dizer para os nossos filhos, você está vendo isso, legal, mas isso não é de Deus, não. É a gente que orienta. Porque eles são, por exemplo, graças a Deus, nossos jovens e adolescentes, eles estão aqui no domingo de manhã, estudando a Bíblia. Poderíamos ter mais? Poderíamos ter mais. Graças a Deus. Mas
Tem igreja aí que nem tem mais estudo bíblico, gente. Nem tem mais. E eu vi um negocinho no Instagram, ontem eu repostei, aí diz assim, os crentes se embarcam em qualquer coisa porque não estão mais estudando a Bíblia. E qual é a forma da gente nutrir os nossos filhos de defesa para essas teorias novas? É com a palavra. Essa segurança que a Bíblia dá, ninguém mais pode dar. Aí é isso que acontece. Ansiedade, porque muita escolha, quando eu digo muitas profissões, mas é um direito que eu tenho, e todos dizem aí que eu tenho esse direito. Mas a gente precisa dizer, meu filho, você tem uma bênção. Você tem um privilégio. Então, eu nunca esqueci que Daniel, a primeira audição que a igreja fez aqui, Daniel chegou e disse assim, antes de começar, ele disse, gente, tocar não é um direito, é um privilégio. Ou ele disse, exercer os nossos dons não é um direito, é um privilégio. É isso, gente. Nós precisamos fortalecer isso nos nossos filhos. Quer eu goste, quer eu não goste, é um privilégio que nós temos, uma bênção que nós temos de poder exercer nossos dons e talentos, até onde a gente não gosta, não era onde a gente queria, mas é bênção. Não sei se... Deixa ele lá primeiro. Tá, deixa ele perguntar, a gente passa para o Zoom. Aí depois você ora hoje. Dentro da perspectiva do ensinamento que você tem trazido bastante sobre dons, chamado, desde quando eu comecei a me entender como pessoa e como cristão, eu trago uma palavra que fez toda a diferença até hoje na minha vida, que é servir. Eu ouvia muito isso dentro de missões, servir, servir, servir. E tinha um amigo meu que ele chamava muito a minha atenção para me ser voluntário para fazer as coisas. E hoje eu entendo o que ele queria dizer. Eu não era disposto a fazer na minha adolescência. Tipo, eu vi um copo no chão, tá no chão, alguém vai ter que arrumar o lixo no lugar ali. Tem alguém para fazer isso. Então, assim, começou a chamar minha atenção quando eu ouvi a primeira lei da selva que diz: tem iniciativa, pois não receberá ordem para todas as situações, e tem visto o objetivo final. Então, assim, trazendo na perspectiva da geração de ferro, que é dos meus pais, da minha geração, que é a geração teto de vidro, e vem aí a geração Z, a partir de 96 é a geração 2000, eu monto um leque da qual eu entendo muito bem o que o senhor tem trazido como uma perspectiva da situação que hoje os nossos filhos têm tantas dúvidas. Eu venho de uma linhagem onde ali meus pais, nos anos 40, 50 e 60, nos rios do Peru, da Amazônia, eram tipo anos de ouro por causa da borracha, né? Então, assim, nós do interior, nós somos muito ricos por ter todo tipo de alimento e não precisar de dinheiro. Só que quando vem essa situação mais moderna, de estar na cidade, de levar os filhos para estudar, a gente começa a passar necessidade porque não tem dinheiro. Então, no interior, a gente tem recurso, estou falando do interior da Amazônia, a gente tem recursos para sobreviver, mas na cidade a gente não tem dinheiro para sobreviver. Então, a gente começa a passar necessidade. Então, quando a gente veio para a cidade nos anos 90, a gente começou a passar necessidade. Então, nós entramos na perspectiva eu digo nós, a minha família, abaixo da linha da pobreza. Eu estou falando isso para vocês entenderem o contexto. Então, nós entramos na linha abaixo da linha da pobreza e passamos mesmo muita necessidade. E, visto isso, eu sempre tive uma perspectiva diferente na minha comunidade, de querer mudar a minha comunidade. Então, quando eu tinha 12 anos, eu recebi uma proposta para sair da minha comunidade. Mas, nos meus 12 anos, eu fiz uma praia na minha comunidade, que até hoje é a melhor praia da minha comunidade, na beira do rio. Né? Eu limpei e hoje tem até um retrato aqui moderno aqui para mostrar. Aí, quando eu saí, eu comecei a ouvir essa palavra serviço, servir, serviço, serviço. E eu não entendia, lógico, o meu chamado com 13, 14 anos. Mas eu comecei tendo a oportunidade de mapear os meus rios da Amazônia, né, no norte do Brasil. E aí depois eu fiz alguns cursos dentro de missões e comecei a entender sobre o serviço. Então, o que eu coloquei no meu coração foi que aonde eu estou,
ali eu estou para servir. Então eu tive a oportunidade de ir para o exército, né? E lá eu tive a oportunidade de servir por um tempo, né? Por 8 anos. E toda a missão que eu ia, ou toda a situação que eu estava, eu tinha esse pensamento em servir. E isso fez com que, hoje, na perspectiva de eu não tinha uma formação ainda, eu tive várias oportunidades por ser voluntário em tudo. Eu servi o primeiro ano, em 2008, no BIS, e procuraram voluntários para ir para um dos melhores quartéis da Amazônia, que é o Quarto Bavex. E eu fui voluntário, eu não sabia nem o que era, mas eu fui voluntário. E aí eu tive a oportunidade de fazer cursos fora, e eu, o único soldado de um quartel para fazer uma especialização fora. E temporário, que eu não sabia o que era o temporário e o que era de carreira, mas eu era voluntário. Então eu fui, fiz, e sempre com essa perspectiva. Eu recebi algumas medalhas de honra por essa situação de voluntariado, de estar ali voluntário, porque a minha perspectiva era servir e fazer o melhor onde eu estava. Entendeu? Então, quando eu saí, na verdade, antes de eu sair, eu recebi a proposta de uma empresa de telecomunicações, que eu não sabia nem o que era telecomunicações. Mas eu falei, eu vou servir essa empresa. Era uma empresa pequena dentro de Manaus. E na perspectiva de servir, eu fui tendo a oportunidade de aprender. Hoje eu sirvo aqui o norte e o nordeste do Brasil, dentro de melhorias para a nossa comunicação, tendo em vista todas as operadoras do backbone nacional e internacional, mas com essa perspectiva de servir. Eu estava agora em Sousa, essa semana eu estava numa reunião com o secretário de obra, e ele não queria liberar algumas ferramentas para melhorar aquela parte ali com a Anatel. Eu falei, olha, é o seguinte, se vocês não liberarem os equipamentos, a cidade vai ficar desconectada, vai ficar assim, todo mundo vai ficar aí se desesperado. Não, vai agora vai lá. Então, assim, hoje eu tenho essa oportunidade de servir daqui, o norte, o nordeste, né, e da melhor forma possível, porque eu fui voluntário para vir para cá, com a perspectiva de servir. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas, tanto da minha idade, ou mais velho, ou mais novo, como jovem, eles não têm essa felicidade no que fazem, porque eles não têm a perspectiva de servir, somente em ganhar. Eu tenho amigos que não vai, ou que não vêm, ou que não faz o que a gente faz aqui, porque não, o salário é baixo, não, tem poucos recursos, não, é isso. Mas eu fico muito feliz de, como eu estava falando com a minha esposa, de viajar 500 quilômetros para servir ali. A cidade, de ir mais longe, de ir aqui no Ceará, de ir lá no Piauí, para servir. E, com isso, agrega conhecimento, agrega tanta coisa na minha vida, ainda dá para pagar os boletos. Ainda dá para pagar os boletos, servindo a Deus com que Ele me chamou. Obrigado, Jonas. Eu lembrei aqui, enquanto ele estava falando, José não gostava, como ninguém ia gostar, de trabalhar na casa do Potifar. José não, como ninguém ia gostar, de de ser preso. Só que ele trabalhou na prisão. O que a Bíblia diz? Que as chaves das prisões ficavam com José. Era o gerente, como é que chama o carcereiro? Carcereiro mor, certo? O que José provavelmente gostasse, porque fez muito bem? Ele era administrador, vamos pensar assim. Mas levou mais de 2 anos para José chegar lá. Então, para todos nós, não só para os jovens, às vezes a gente fica ali no local que a gente não gosta. Mas, como o Jonas está dizendo aí, faça servindo para o Senhor com alegria, para o bem comum, mesmo você... Não é aqui onde eu queria estar. Acho que ainda não é aqui, mas vai chegar. Ali pode ser o tempo de... Deus forjando, Deus trabalhando. Aí chega, então, o dia. Isso é muito importante, porque dizer que José gostava de ser escravo numa casa, gostava de ser administrador numa prisão, olha só de onde ele saiu para onde ele foi. Não gostava, gente. Mas a Bíblia diz assim, que Deus era com José, no local que ele não gostava. A vocação chegou para ele, e a força, e de uma forma injusta. Vamos lá. Não, eu tinha uma pessoa ali antes, senhora, hoje eu vou passar.
Kleber, libera lá. Bom dia, gente. Estamos escutando, Jadiel. Então, eu queria só trazer uma contribuição sobre isso, né? Eu acho que sempre que a gente tem alguma coisa, uma caminhada prática, acho que dá um tecido para a gente refletir. Eu acredito muito, gente, que a vocação de Deus na nossa vida é um processo de jornada, tá? Ela é um processo de jornada. Não tem a ver com gostar e também não tem a ver com o salário. Eu entendo que não tem a ver com gostar e não tem a ver com o salário. Se fosse só pelo gostar, gente, Jesus não tinha ido para a cruz. Está muito claro para nós que andamos como discípulos que a cruz representa algo que foi sofrimento, desafiador. E ele, inclusive, quase abriu mão, né? Ele dizendo assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, não é sobre gostar. Também não é sobre salário, porque a palavra de Deus diz que Deus cuida. Ele é como um pastor que cuida das ovelhas. Então, para cada estação da nossa vida, ele nos dá o sustento que a gente precisa. Por exemplo, quando eu cheguei a uma fase que eu trabalhava na igreja, eu ganhava R$1.800. E meu filho estava doente e precisando de um leite que custava R$180 por semana. Precisando de um leite que custava R$180 por semana. E eu não tinha dinheiro para pagar. Meu salário não pagava. E agora? Como é que eu vou pagar o boleto? Aí Deus mandou a provisão no momento certo, porque na jornada com Deus, dentro do processo de soberania, Ele cuida de nós em cada estação da vida. Independente do salário que a gente tem, naquela estação, Deus cuida de nós como um Deus gracioso, cuidando da nossa caminhada e da nossa família. Então, não é sobre salário também. Se não é sobre salário e não é sobre gostar, é sobre o quê? Então, o que eu vejo é o seguinte, é sobre uma jornada de Deus nos transformar mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque esse mundo é temporal. Esse mundo é totalmente temporal. Não é sobre ter muito dinheiro nem ter pouco dinheiro. Esse mundo é sobre cumprir o propósito que Deus estabeleceu para cada pessoa na sua existência, né? Então, como que você cumpre isso? Tendo convicção e certeza de que o Pai está realizando na sua vida uma obra que é maior do que você. E no final de tudo, essa obra tem a ver com se tornar mais parecido com Ele, se tornar digno da nossa vocação. E nesses caminhos e descaminhos, a gente vai encontrando coisas que a gente vai tendo prazer, a gente vai encontrando coisas que a gente não tem tanto prazer. Por exemplo, hoje eu sou gerente de uma grande organização, ganho um salário bom, praticamente gerencio mensalmente um budget de R$1,5 milhão. Desafio enorme, grande. Vou dizer para você que isso me dá 100% de prazer, mas eu sei o compromisso que eu tenho com a minha casa, com a minha família, isso é sabedoria também. E eu sei que Deus está, através disso, me conduzindo para ser mais parecido com Ele. Vai chegar um momento que eu vou encontrar com algo que realmente me dê plena satisfação vocacional? Talvez sim, e eu vou seguindo o caminho, eu estou caminhando, mas o que é mais importante nisso tudo é saber que não é sobre prazer, nem é sobre dinheiro. É sobre a nossa identidade em Deus. Quanto mais a gente parece com Deus. Eu só vou terminar com isso. Sâmia, que é a minha cunhada, ela escolheu fazer música. Né? E todo mundo dizendo, não, mas como é que você vai ganhar o seu recurso fazendo música? Cara, hoje ela está vivendo autonomamente ganhando música. Não, mas ela vai conseguir viver quando ela se casar e tiver filhos. Cara, claro que vai. Porque não é sobre o salário que ela tem, é sobre quem ela é em Deus e o quanto que Deus vai suprir a necessidade dela. Né? Já conheço pessoas que têm muito dinheiro, ganham muita coisa, mas vivem insatisfeitos. Paga todos os seus boletos, mas não tem felicidade, satisfação em Deus e plenitude. Qual a diferença de Sâmia para um cara desse? A diferença de Sâmia é um senso pleno de saber que Deus está conduzindo a sua história. Então, eu acho que quando a gente começa a sentir esse senso pleno que Deus está cuidando da nossa história, conduzindo, não é que a gente vai sentir alegria e felicidade em todo momento, mas Ele vai nos dando graça para continuar caminhando. Então, é assim que eu estou andando. Deus, eu
eu nem sempre sou satisfeito com tudo que está na minha mão, mas eu vou te servir da melhor maneira que eu encontro, as pessoas que estão ao meu redor, fazer o melhor possível. E se o Senhor, no momento certo, vai me colocar num lugar onde eu vou ter plena satisfação, ótimo. Se não, do mesmo jeito eu estou caminhando para me parecer mais com o Senhor e para ser plenamente satisfeito no Senhor. Não é fácil isso, mas eu acho que é muito mais, é uma rocha muito mais firme do que colocar a nossa confiança ou no nosso prazer ou no nosso recurso que a gente ganha, né? Então é uma contribuição que eu quero fazer só para complementar aí o que está sendo dado. Valeu, Jadel. Como eu falei, a gente tem de Deus a criatividade. Se eu estou no local onde não é, onde traz 100% de satisfação, usa a criatividade e começa a ser nesse local aquilo que Deus quer que você seja. Seu Araújo, a gente vai encerrar, as crianças já estão começando a sair ali. Já foi? Respondeu? Ah, então tá bom, gente. Então, irmãos, semana que vem continuamos, temos mais 2 aulas. E semana que vem, então, vamos falar de trabalho, ministério, vamos começar a funilar esse negócio. Vocação humana, vocação cristã, vocação pessoal. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Vamos ficar de pé? Eu me lembrei, a gente colocou um vídeo aqui do Paulo Borges, eu me lembrei de uma palavra do Paulo Borges, que falando sobre a questão da juventude, né, já que Rossandra e Leila perguntou essa questão de jovens. E o Paulo Borges ele diz o seguinte: nós precisamos dar mais responsabilidade para os nossos jovens em relação às crises da vida deles. Não é dar responsabilidade no seguinte de coisas para eles fazerem. Qual é o problema do jovem? Sei lá, o problema do jovem é qual carreira ele escolhe. Ele é responsável por isso. Não escolha por ele. Qual é o problema do jovem? Sei lá, o relacionamento com o irmão. Ele é responsável pelo relacionamento com o irmão. Ele precisa aprender a resolver isso. Então, às vezes também acontece da gente pegar essas responsabilidades para a gente, né, às vezes. E aí ele diz, a palavra-chave é responsabilidade. Não que eles não tenham, mas entenda, diante das crises da vida, eles são responsáveis por essas crises também. A gente está ali essa semana mesmo, a gente ajudou Raquel numa responsabilidade que era dela. Ela tinha 2 caminhos para escolher, a gente sentou com ela, orou com ela, deu algumas orientações, mas a escolha foi dela. A responsabilidade de escolher estava com ela, não era a gente que podia fazer isso, a gente só ponderava algumas coisas. Então, acho que é uma coisa também para a gente levar em consideração e começar a passar para eles.